Vamos seguir nosso trabalho. O tema hoje é modelos atômicos, ainda com a tela em mim. Eu queria que você fosse acompanhando. Por quê? Porque modelos atômicos, na realidade, é o princípio da química, é o start da química. Porque quando alguém pergunta assim, quando surgiu a química? A química surgiu com o início de tudo, com a explosão do Big Bang, eu até concordo. Mas cientificamente falando, normalmente se diz que a química surgiu com os alquimistas. O que é, na minha forma de pensar, um engano. A química surge realmente em 500 a.C., quando você vai ter lá a ideia dos filósofos, como vai estar aparecendo aí na tua telinha agora. Ó. A história do átomo, essa história do átomo vai se confundir com a história da química. Como você pode ver aí, apareceu a imagem de um filósofo, logo depois a imagem de um átomo. E o que significa essa palavra átomo? Vem do grego, porque esses filósofos eram gregos, estavam entre 500 e 400 a.C. Quem foram os filósofos? Demócrito, que era discípulo de Leucipo, como você queira. E ele começou a pensar em algo que pudesse dividir a matéria. E vai dividindo, divide a matéria, por exemplo. Imagina aí uma barra de chocolate. Você comeu metade da barra, mas ainda tem metade. Aí comeu metade, divide, até que de repente você vai estar com um pedaço de chocolate tão pequeno que vai ser impossível dividir novamente. Essa parte impossível de se dividir novamente, você vai chamar de não se divide, que em grego significa não se parte. Átomo. A palavra átomo significa não divisível, aquilo que não se quebra, aquilo que não se destrói. Vamos seguir nossa história aqui, ó, como você pode ver, e aí eu queria que você viesse comigo para a telinha agora. Vamos lá, vamos com áudio. Vai me acompanhando aí. Essa é a ideia do grego, vai sumir a palavra átomo e vai surgir o primeiro modelo atômico, que é o modelo atômico do inglês John Dalton. Aí você vai dizer, Carlos André, esse modelo atômico de Dalton aconteceu quando? Comecinho do século XIX. Isso aqui vai ficar datado entre 1903 e 1906 depois de Cristo. O que é engraçado é que a ideia filosofal é de 500 antes de Cristo. Então você vai ter um hiato absurdo aí, que ninguém falou nada sobre o átomo. E como é o modelo atômico de Dalton? A imagem que vai ficar na tua tela agora é para que você guarde o modelo atômico de Dalton e não esqueça mais acerca desse modelo. Vai surgir para você aí agora, ó. Uma bola de bilhar. E essas são as características do modelo atômico de Dalton. Olha para mim e vamos seguir juntos, olho no olho. O que é que você tem que saber em relação ao modelo atômico de Dalton? Primeiro, entender que ele não foi tão importante assim. Você vai dizer, Dalton não foi importante? Não, peraí, calma. Dalton foi um dos cientistas mais importantes da sua época, da sua geração. Ele deduziu muitas coisas, inclusive uma das leis ponderais é de Dalton. Ele trabalhou muito em cima de reações químicas. Ele entendeu muito sobre o comportamento da matéria e deu passos importantes para a ciência. Só que, em relação ao modelo atômico, ele simplesmente repetiu a ideia filosofal, que aquilo que é indestrutível. O modelo atômico de Dalton, como você pode ver, é uma esfera, por isso o apelido bola de bilhar, maciça, indivisível e indestrutível. Átomo não se divide, não se parte. Esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Por favor, repete para mim quais são as características do modelo atômico de Dalton. Ele é esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Aí vai uma observação para uma prova específica. Que observação é essa, Carlos André? Anote. A primeira observação importante em relação ao modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Dalton é sem carga. Claro, ele é nêutron. Ser nêutron é diferente de ser sem carga. Qual é a diferença de ser neutro e ser sem carga? Ser carga é não ter nenhuma carga, nem positiva nem negativa. Ser neutro é quando o positivo anulou o negativo. Numa estrutura neutra, você tem carga positiva e tem carga negativa. Aí elas se misturam e vão ser neutralizadas. Num átomo de Dalton não há carga, porque ninguém conhecia as cargas, nem positivas nem negativas. Tira um pouquinho da tua ideia na aula de hoje, a concepção de um átomo, já com núcleo, eletrosfera, próton, nêutron. Esquece tudo isso. Vamos partir, vamos evoluir, vamos na história. Primeiro modelo atômico científico, começo do século XIX. Esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Vamos para a telinha aqui, eu vou apagar para que a gente possa seguir. Apagar aqui o que está escrito. Essa próxima apresentação aí que você vai estar enxergando é o modelo atômico de Joseph John Thomson. Esse experimento de Thomson, na realidade, não foi de Thomson. Quem foi que fez esse experimento pela primeira vez? Esse experimento ele foi realizado por William Crookes. Ah, então o modelo atômico é de Crookes. Não, o modelo atômico não é de Crookes. William Crookes, ele montou o experimento. O que é que Thomson tinha à disposição que Dalton não tinha?
Thomson já tinha à sua disposição uma ferramenta importantíssima que você conhece como eletricidade. A eletricidade já era conhecida e já era amiga de Thomson, então ele já podia trabalhar com a eletricidade. Aí veja, aqui eu tenho um gerador, na parte inferior da figura você vai ter um gerador, consequentemente tem um polo positivo e um polo negativo. O polo negativo está representado aqui em cima, o polo positivo está representado aqui embaixo. E a partir desse ponto eu vou liberar um feixe de raios para que eu possa tentar descobrir qual é a carga de um átomo, se ele é realmente sem carga ou se ele apresenta alguma carga. Como é que a gente faz isso? Olhe para mim. Existe um princípio físico que diz que os opostos, cargas opostas se atraem. Se eu não tiver carga, eu não vou ser atraído nem pelo positivo nem pelo negativo. Eu vou passar sem sofrer nenhum desvio. Mas se eu tiver carga positiva, eu vou ser atraído por quem? Vou ser atraído pelas cargas negativas. Se você for negativo, você vai ser atraído pelas cargas positivas. Exatamente isso. As cargas opostas, elas se atraem. Volta para a telinha aqui comigo. Se o átomo não tem carga, o que você espera em relação ao modelo de Thomson é que o átomo passasse por aqui, ó, sem sofrer desvio, nem pela placa negativa, nem pela placa positiva. Mas infelizmente, ou felizmente para a ciência, olha para mim, felizmente para a ciência, não foi isso que aconteceu. Junto comigo aqui, acho que dá para você enxergar, acompanhando aqui mesmo, ó, o que foi a surpresa de Thomson. Esse feixe de átomos desviou. Caramba, Carlos André, desviou para onde? Olha para a tela, desviou aproximando da placa positiva. Se você foi desviado se aproximando da placa positiva, é sinal de que você é negativo. Aí foi essa a grande conclusão de Thomson. O átomo apresenta partículas negativas. Quer fazer duas observações em relação ao modelo atômico de Thomson? Então anote. Primeira observação, Thomson foi o primeiro cientista a utilizar eletricidade em seus experimentos para comprovação de modelos atômicos. Não conseguiu anotar? Dá pausa, é só voltar. Fica tranquilo, você está numa aula online, é muito mais eficiente, muito mais prático. Segunda observação, tão importante quanto a primeira, e talvez até um pouco mais importante. Thomson foi o descobridor dos elétrons. Quem descobriu os elétrons? A resposta, Thomson. Quem descobriu os elétrons? Thomson. Quem descobriu os elétrons? Thomson. Quem descobriu os elétrons? Thomson. Agora presta atenção que prova militar costuma complicar um pouquinho. Aí vai perguntar, quem descobriu a carga do elétron? Thomson descobriu a carga negativa? Não, já existia carga negativa e positiva. É tanto que ele estava trabalhando com a eletricidade. Mas ele descobriu que essa carga negativa estava no átomo. Então quem descobriu a subpartícula atômica denominada elétron? Thomson. E quem descobriu a carga? Aí a carga é Robert Millikan. Anota, Robert Millikan descobre a carga negativa e Thomson descobre o elétron. Robert Millikan, carga negativa. Thomson, elétron. Certo, Carlos André? Como é que ficou? Vem para a telinha comigo. Vamos juntos aqui agora. Como é que ficou o modelo atômico proposto por Thomson, então? Bem, o modelo atômico de Thomson é mais ou menos o que você está vendo aí. O apelido do modelo atômico de Thomson é o de pudim de passas, que particularmente eu não concordo muito. Veja, o modelo é mais ou menos esse. Você tem um fluido positivo, que ficam as partículas negativas encrostadas, inclusive, por dentro do volume, tá certo? Você tem todo o volume aqui carregado negativamente, por dentro e por fora, não é só na casca, não. Tem carga negativa também por fora. Isso é uma discussão muito antiga dos químicos, mas há uma certeza que esse fluido positivo vai ter cargas elétricas distribuídas uniformemente por toda a sua estrutura. Aí surge o pudim de passas, que a gente teve que criar essa imagem. E aqui você vai perceber, ó, que tem ameixa ou passa encrostado, enfiado. Também tem na casca, mas tem por dentro do teu pudim. Vão ter as cascas ou as partículas negativas. Só que, particularmente, eu nunca vi um pudim desse jeito. Aí, para evitar que você tivesse que enxergar um pudim desse jeito, eu prefiro mudar o apelido. Já que é apelido, você pode alterar. Uma alcunha, como os portugueses costumam chamar, você passa a chamar o modelo atômico de Thomson de panetone. Ele lembra muito mais um panetone do que um pudim de passas. A massa do pão seria uma massa positiva, ó, e as frutas cristalizadas ou as gotas de chocolate, como você queira aqui, seriam as partículas negativas. A grande descoberta de Thomson, os
elétrons, que são as partículas que apresentam cargas negativas devido ao desvio que sofreu no experimento de William Crookes. O que foi que Thomson descobriu? Os elétrons. Mas quem descobriu a carga do elétron? Aí você vai colocar lá Robert Millikan. Robert Millikan foi o descobridor das cargas negativas. Ok? Show de bola? Apelido do modelo atômico de Dalton. Bola de bilhar. Apelido do modelo atômico de Thomson. Pudim de passa, que você vai substituir por panetone. Você vai substituir aí por panetone. Show de bola? Vamos seguir nossa história aqui agora. Que para ficar mais precisa ainda a imagem do panetone, eu pedi para o pessoal aqui da técnica deixar o panetone redondo. Porque o átomo de Thomson, assim como o de Dalton, ele é esférico. A diferença de Thomson para Dalton não é porque ele deixou de ser esférico ou deixou de ser maciço, não. A diferença de Thomson é que ele passou a ser divisível. Agora você tem partículas que são negativas. Vamos entender, olhando para mim agora, quais são as evoluções que aconteceram de Dalton para Thomson, aproximadamente 89 anos entre um e outro. A diferença é, modelo atômico de Dalton esférico, Thomson esférico. Modelo atômico de Dalton maciço, modelo atômico de Thomson maciço. Os dois são maciços. Não há mudança em relação a isso, não. Modelo atômico de Dalton, indivisível e indestrutível. Modelo atômico de Thomson não é indivisível. Que agora você tem uma divisão, você tem um fluido positivo e tem as partículas negativas distribuídas por todo o volume do átomo. Modelo atômico de Thomson tem elétrons. Modelo atômico de Dalton não. O modelo atômico de Dalton é sem carga, não tinha carga nenhuma. O modelo atômico de Thomson é carregado negativamente. E quem descobriu os elétrons? Thomson. Quem descobriu a carga do elétron? Robert Millikan, utilizando uma bomba que é chamada de bomba de óleo. Se você quiser pesquisar um pouquinho mais, você pode fazer isso. Tem algumas questões para você fazer sobre modelos atômicos. Deixa eu te dar um conselho. Assista logo a aula seguinte, que eu vou estar falando sobre o modelo atômico de Rutherford e Bohr. E um modelo atômico sequencial que vai chegar até o modelo atômico atual, que para alguns químicos é o modelo atômico de Bohr, para outros é o modelo atômico de de Broglie. Aí você vai assistir a próxima aula. Quando você terminar a próxima aula, você vai para a aula de resolução de questões e resolve as questões que estão aí para você baixar em PDF. Mas primeiro assiste essas duas aulinhas conceituais ou teóricas de modelos atômicos para que você possa acompanhar melhor o teu rendimento. Assista as aulas, baixa o PDF, tenta resolver as questões, depois assiste a aula de resolução de questões para tirar dúvida. E aí, qualquer coisa, manda o teu pedido lá para o fórum de discussão para que a gente possa debater cada vez mais e chegar a resoluções. Participa do fórum de discussão, responde aos seus colegas, faça as perguntas, interaja, que a resposta vem muito mais rápida e muito mais prático do que você imagina. Um abraço bem forte no coração, que espere em breve, pode ser hoje ainda. Assista lá a segunda aula de modelos atômicos. Um abração.